Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso amigo e irmão em Cristo, evangelista Rodrigo Ribeiro. Eu quero aqui nesta data de hoje, neste dia 24 do mês 3, neste momento lançar ao teu coração uma palavra de edificação, de transformação ou de exortação, uma palavra que venha falar com você e venha mudar o rumo da sua história. Em meio a esse período em que nós estamos vivendo, período de grande crise na área da saúde, eu quero aqui, por intermédio deste vídeo, semear no teu coração uma palavra que vai desencadear no mundo espiritual grandes coisas que o Senhor Deus tem reservado para a tua vida. Amém? Abra a tua Bíblia, você que está atento. Pegue uma Bíblia, abra ela no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 3 e o verso de número 1 até o verso de número 4. Capítulo 3, primeiro parágrafo diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Verso 2: E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 3: Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso de número 4 e último: E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e o seu cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestres. Queridos, através dessa palavra que Deus tem ministrado em meu coração, é claro que vemos que João Batista é exemplo ou símbolo dos cristãos deste tempo atual, que não se inclinam e não se dobram para as dificuldades do tempo presente. João Batista exemplifica o cristão do século 21, que não tem por obstáculo as dificuldades do tempo presente. Observe, João Batista era primo de Jesus e ele não tinha medo de pregar em meio a tempos difíceis. Quer ver só? Capítulo 3 e o verso de número 1, nós vemos o texto escrito por Mateus agora dizendo: E naqueles dias. Que dias eram estes? João aparece para pregar no deserto, segundo Mateus, naqueles dias. Que dias eram esses? Para interpretar melhor este texto, nós vamos nos apegar ao contexto, para não usar este texto como um pretexto. Preste atenção. Segundo a história, após Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, após Malaquias até Mateus, nós temos um período de aproximadamente 400 anos em que Deus permaneceu em silêncio, sem usar nenhum profeta para falar com o seu povo. Entre Malaquias e Mateus, há um período de aproximadamente 400 anos em que Deus não falava com o seu povo. Deus não levantava um profeta para dizer: assim diz o Senhor. Deus não levanta ninguém nesse período para dizer: assim manda dizer Deus. E é neste período que João Batista aparece. Em Mateus capítulo 3, nós vamos ver o evangelista Mateus dizendo: e naqueles dias, dias de crise, o povo vivia uma crise espiritual, porque já não se ouvia ouvir a voz de Deus, já não se ouvia falar da voz de Deus, já não se ouvia nenhum decreto da parte de Deus. O povo estava totalmente desconectado com a voz de Deus. Então o povo neste momento está vivendo um período de crise espiritual. E é neste momento da crise que João Batista aparece. Só que ele não aparece em meio a um grande congresso. João Batista não aparece em meio a um grande evento. João Batista aparece no meio da crise espiritual, pregando no deserto da Judéia. Eu vou falar apenas deste primeiro verso. João Batista
ele aparece no meio da crise, pregando no deserto. A crise e o deserto não foram suficientes para calar a voz do profeta. A crise e o deserto não foram suficientemente grandes para interromper a voz de Deus na terra. João Batista, ele aparece. Aparecer é sinônimo de destaque. João Batista aparece. E aparecer é sinônimo de destaque. O texto nos diz: e naqueles dias de crise, apareceu, destaque. João Batista pregando era a sua função. Então percebe que no meio da crise, Deus destaca alguém com uma função específica. Qual era a função de João? Pregar, anunciar o reino dos céus. A pregação de João não é aquela que massageia o nosso ego dizendo vai ter, vai chegar, vai melhorar. A pregação de João Batista é aquela que poucas pessoas no nosso tempo querem ouvir. Arrependa-te. Arrependam-se. Você quer ouvir uma palavra de Deus para o teu coração? Uma palavra que vai confrontar você e que vai fazer com que você se mova a mudar de vida, a melhorar de situação? Arrependa-se. Arrependa-se, porque o reino dos céus já é chegado. O reino de Deus está aí. Então arrependa-se. Esta é uma palavra que confronta com o interior da gente. Porque observe que João Batista ele aparece no meio da crise para pregar no deserto. Mas nem a crise e nem o deserto juntos tiveram poder suficiente para calar a voz de João Batista. Eu vim dizer para alguém por intermédio deste vídeo: Deus está querendo te levantar. Só que se prepara para ouvir isso aqui. Não é para pregar num grande congresso. Não é para pregar nos gideões missionários da última hora. Mas em meio a esta crise, Deus quer te levantar no deserto para anunciar para alguém que é necessário se arrepender, para que em meio a este juízo que nós estamos vivendo aqui, nós não venhamos perecer, mas para que esse arrependimento produza em nós um fruto. Observe que o texto vai dizer, e eu já quero caminhar para o fim, o texto vai dizer que João aparece em meio ao deserto. Você percebe que quem destacou João não foi uma pessoa qualquer? Você percebeu que quem colocou ou quem permitiu que João fosse parar no deserto não era uma pessoa qualquer? Pois é. Quem direciona a vida de João para o deserto é Deus. Quem faz com que João apareça no deserto em meio a uma crise foi Deus. Porque o deserto e a crise não são ferramentas de homens, mas são ferramentas de Deus. Evangelista Rodrigo, você está me dizendo que Deus vai me colocar no deserto, em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio à prova? Pega o exemplo do profeta Joel. Ou melhor, pegue também o exemplo do profeta Abacuque, que em meio à maior crise que ele viveu em seu tempo, ele entrou dentro do seu quarto, fechou a sua porta e foi orar a Deus, pedir a Deus uma resposta, e Deus respondeu. Só que a resposta de Deus para Abacuque não era aquilo que ele queria, mas era aquilo que ele precisava, ou que o povo de Deus precisava. Quando Abacuque ora dizendo: Deus, lembra-te da tua misericórdia no dia da tua ira, o Senhor vai responder para ele. O povo estava vivendo pressionado e subjugado por um inimigo. Deus tira a opressão deste inimigo e traz um outro inimigo ainda maior, ainda pior. Quem olha para o texto vai dizer: Deus responde dessa forma? Sim, Deus respondeu a oração. Não é da forma que o povo queria, mas era da forma que o povo precisava. Talvez em meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo, você vai dizer: Deus não existe. Deus não me quer bem, Deus não me ama. Muito pelo contrário, meu irmão, muito pelo contrário, minha irmã. Eu vim dizer para você: Deus te ama sim.
Deus te quer perto dele sim, mas é necessário nós entendermos que esta crise não é uma ferramenta do homem ou de qualquer quem que seja para nos distanciar de Deus. Muito pelo contrário, esta crise é para nos aproximar de Deus, é para nos trazer para perto de Deus. Porque o ser humano, ele só entende que é bom estar perto de Deus, daquele que o ama, daquele que o quer bem, quando as coisas estão difíceis. Ninguém quer estar perto de Deus, irmão, quando as coisas estão boas, quando a mesa está farta, quando a despensa está cheia, quando tem dinheiro na conta ou quando o seu carro está com o tanque cheio. O ser humano tende a lembrar-se de Deus somente quando as coisas estão difíceis. E Deus parece nos mostrar esse momento de dificuldade, esse momento difícil, para nos aproximar dele. Então guarde no seu coração esta palavra. Ainda que Deus venha julgar esta terra, é necessário permanecer fiel até o fim. Deus, ele está neste momento, no momento dessa dificuldade, Deus está olhando para esta terra e eu imagino Deus olhando para o nosso momento de dificuldade, para o nosso momento de crise. Sabe por quê? Porque a crise revela quem você é diante da presença de Deus. O deserto é uma ferramenta que revela Deus para nós, mas a crise é uma ferramenta que nos revela para Deus. Guarde esta palavra, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu sou o evangelista Rodrigo e essa é mais uma palavra de vida para o seu coração. Deus abençoe.